Olá para você que acompanha o nosso Pauta Livre, mais um programa que hoje a gente está recebendo o secretário municipal de Trabalho, Esporte e Lazer, Geraldo Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez. Ele que esteve aqui na estreia do Fato e Opinião do nosso novo estúdio, não é isso, secretário? E hoje a gente vai falar sobre trabalho, sobre vagas de emprego, sobre a confusão que aconteceu ontem, né? Sobre fake news, enfim, tudo detalhadamente aí para você ficar ligadinho. Então vamos começar, secretário, falando da confusão que aconteceu na quarta-feira, né? De que trabalhadores receberam informação, uma fake news, de que teria vagas para o BRT de trabalho no Sim do Comércio. E aí gerou toda aquela coisa e tal. Como foi que o senhor ficou sabendo dessa... Verdade. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Pauta Livre, vocês que com certeza estão liderando a audiência aí. A gente que é da comunicação, a gente fica muito feliz em saber que na imprensa baiana há um programa onde o próprio nome já diz, a Pauta Livre, visando a democracia em relação àquilo que você pensa e àquilo que você diz. Nós tivemos notícia ontem pela imprensa, né? Ontem pela manhã, às 7h15 da manhã, de uma notícia que gerou um grande transtorno na cidade do Salvador, principalmente ali nas imediações do comércio, em todo o seu entorno. Uma notícia falsa, né? Uma notícia irresponsável, mesquinha, porque quando você trata de fake news no processo partidário, ideológico, já não é recepcionado e acessível e bem visto pela sociedade. Mas você, quando trata com a vida humana, com as pessoas, quando você brinca com as pessoas, isso é um ato muito vergonhoso. Por coincidência, todos sabem que eu tenho um programa jornalístico de entrevista na Rádio Metrópole às 6 horas da manhã. Eu entrevistei hoje 2 delegados da Polícia Federal. E, coincidentemente, um desses delegados, o Dr. Breno Diniz, é delegado titular da Polícia Federal de Crimes Cibernéticos, porque o fake news é um crime cibernético. E nessa mesma ordem, neste mesmo ato, fiz questão de registrar esse fato a ele. Ele realmente ficou indignado com a situação. Para você ter uma ideia, foram mais de 400 trabalhadores, 400 pais de famílias que foram enganados por irresponsáveis que utilizam a internet, a mídia social, as redes sociais para praticarem atos inverídicos. E eu soube hoje, secretário, que até um rapaz de Sergipe, a gente viu uma matéria no Balanço Geral, que ele veio de Sergipe para cá em busca de um emprego e ele já estava há 3 anos sem trabalhar. Então, você vê, a gente está hoje, eu falava com você aqui nos bastidores aqui, antes de nós iniciarmos a programação, pessoas que estão aí à mercê do processo da relação de trabalho na sociedade. Eu falo isso constantemente. Eu reitero isso, que a gente está vivendo uma crise econômica, política, social e de valores, e essa crise tem um reflexo direto, principalmente nas grandes capitais. Nós recebemos ontem, diante de uma notícia falsa como essa, diante desse fake news, pessoas do interior do estado da Bahia, pessoas que moram e residem na região metropolitana, muitas vezes pessoas que deixaram as suas casas sem ter a oportunidade de pagar o alimento dos seus filhos, mas na esperança e na expectativa de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, largaram os seus lares, chegaram às 4 horas da manhã, às 4h30 da manhã, chegaram na sede do Sim, no comércio, e foi realmente aquele turbilhão. Mas graças a Deus, na sua infinita sabedoria, nós contamos com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Trans Salvador. As pessoas eram pessoas do bem, não eram manifestantes, não eram pessoas que estavam ali por endereçamento de partidos políticos, de A, de B, de C, de oposição ou de situação, mas eram pessoas que estavam ali ludibriadas por irresponsáveis. Mas eu quero deixar um recado aqui, tá? A Polícia Federal está atenta a isso. Você que pratica o fake news, eu, inclusive, agora vou ser um combatente disso aí, tá? Nós vamos contar com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Militar, do COI, da coordenação do Centro de Operações aqui da Polícia Civil, e nós vamos descobrir quem são os interlocutores ou os autores de atos tão irresponsáveis, mesquinhos, que não devem prosperar na sociedade. E assim, o senhor já tem algum projeto, algum plano que o Sim tem para tentar fazer com que essas pessoas saibam da verdade, né? Porque assim, via WhatsApp é muito complicado a gente ter esse filtro de informações. Já existe algum plano para que essas pessoas que procuram emprego não caiam nesse tipo de... Muito legal a sua pergunta. Eu acho que isso aí é por isso que o programa é Pauta Livre, tá? A gente tem orientado as pessoas, eu falo até de uma forma emocionada, porque ontem isso mexeu muito comigo.
Estou falando aqui categoricamente como político, como vereador da cidade do Salvador, não estou falando aqui como secretário do governo da administração Assemineto, mas me comoveu muito ver aquelas pessoas ali. Fala emocionado mesmo. E o que é que eu deixo de alerta para a população? Essa blindagem que você suscita aí, que você traz à tona, eu oriento as pessoas que as informações do sistema de intermediação de mão de obra, todas elas, você deve acompanhar pelas fontes oficiais do município, tá? Nós temos o nosso site, que é o www.sim, com 2 M's, né? Eu deixo isso bem claro, Sistema de Intermediação de Mão de Obra, .salvadorba.gov.br. Nós temos as redes sociais do Sim, nós temos o telefone de contato, que é o 3202-2027, e você pode fazer a sua visita ao Sim, tá? Não precisa de horário e agenda marcada, você faz o seu escalonamento, você é recepcionado, você é ouvido por psicólogos locais, e as vagas destinadas ao Sim, todas elas estão catalogadas nessas fontes oficiais. A Prefeitura faz questão de divulgar, nós temos o nosso site personalizado, nós temos o telefone, repito aqui, ó, você não incomoda de forma alguma, 3202-2027. Ligue, tire a sua dúvida, antes mesmo de você entrar numa empreitada dessa, mesmo que seja para um processo de capacitação, de treinamento, de qualificação, faça questão de reiterar, porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde as pessoas ainda, essas pessoas são muito mesquinhas no processo. É verdade. E assim, agora sim, a pessoa vê lá a vaga que ela está apta para atuar. Certo. Como é que ela deve proceder a partir desse momento que ela vê a vaga? No site do Sim ou num veículo de comunicação? Ela vai se dirigir a uma unidade do Sim. A nossa sede do Sim fica ali no comércio, logo após a associação comercial, e nós temos unidades nas prefeituras bairros da nossa cidade. Tá? Nas 10 prefeituras bairros da cidade do Salvador, nós temos uma unidade do sistema de intermediação de mão de obra. Então, quando nós disponibilizamos uma vaga de trabalho, uma vaga de estágio, uma vaga de treinamento, de qualificação, automaticamente está disponibilizado para todas essas unidades. Você tem, e vale também registrar que eu tenho uma unidade do Sim também na Boca do Rio. O que é que você deve fazer? Se dirigir pessoalmente aí Sim, você lá receberá uma senha com hora marcada de atendimento, você... Naquele primeiro momento será recepcionado por pessoas extremamente qualificadas, onde essas pessoas irão lhe orientar sobre a confecção do seu currículo, porque muitas pessoas pensam que não. Mas o currículo ela é fundamental para que você esteja apto, para que você esteja na receptividade de uma vaga no mercado de trabalho. Após isso, nós iremos tentar encontrar o seu perfil, tá? E se você me permitir, já avançando um pouquinho aqui na nossa entrevista, porque muitas vezes nós captamos as vagas de trabalho, tá? No mercado de trabalho local, fazendo com que essas empresas, inclusive, devam obrigacionalmente, e esse é um dos modelos, um dos protótipos, um dos preceitos do Salvador 360, que esse mercado de trabalho abrace e absorva, tá? O trabalhador soteropolitano. E muitas vezes essas pessoas não têm a qualificação para tal. Tá? Quando a gente lança aí no mercado de trabalho, eu já fui questionado sobre isso, mas Geraldo, você está estabelecendo um curso de treinamento e capacitação de oratória? Sim. A forma que você se dirige, a forma que você estabelece um juízo de convencimento, a forma que você recebe a informação, como se comportar, como sentar, como responder a um questionamento, isso são fases iniciais do processo e que devem ser respeitadas, devem ser acompanhadas. Após você ter o seu perfil enquadrado nesse contexto, tá? No contexto dessa história, você passa pelo atendimento com um psicólogo, para que esse psicólogo possa lhe dar uma maior segurança, para que esse psicólogo possa lhe dar um direcionamento, para que esse psicólogo possa, inclusive, ver se você está no caminho errado no mercado de trabalho, ele possa lhe dar um maior segmento e orientação daquilo que é uma necessidade hoje no nosso mercado de trabalho. Dando uma informação para você, hoje o call center é uma das atividades empresariais que mais dá empregabilidade aqui na cidade do Salvador. Nós temos 2 grandes empresas aqui sediadas na cidade do Salvador. São 2 grandes parceiras do município. Essas empresas, inclusive, prospectam trabalhadores dentro do universo de pessoas catalogadas pelo sistema de intermediação de mão de obra. Uma delas, se você me permitir, é a Contax e a outra é a Atento. Para você ter uma ideia, a Contax tem quase 11.625 postos de trabalho com carteira assinada aqui na cidade do Salvador. 11.685 postos de trabalho. E muitas vezes a gente encaminha para esses postos de trabalho essas pessoas e essas pessoas não ficam. Tem uma dificuldade de comunicação, tem uma dificuldade de dicção, não sabem às vezes se apresentar,
não tem uma qualificação para o processo. E aí depois, se você me permitir, na próxima pergunta a gente dá uma navegada um pouquinho sobre o CEM, que é o Centro do Empreendedor Municipal, que é algo que a gente tem explorado muito aqui na nossa cidade. Para poder capacitar essas pessoas, né? Porque assim, a gente percebe que são muitas pessoas concorrendo a poucas vagas. Com certeza. E falando assim dessas empresas já que o senhor citou, que a que mais contrata é a de call center, tem algum dado, algum número de quantas vagas são ofertadas diariamente? Ah, com certeza. Em relação ao Mais call ou center, menos assim, uma em média. relação ao call center, diariamente eu não tenho como lhe precisar, porque a gente faz um universo global no montante do mês. Mas cada uma dessas empresas dentro do mercado de trabalho de Salvador, elas disponibilizam uma média de 300 a 400 vagas mês. E aí você me pergunta, mas Geraldinho, como é que isso consegue nesse universo? Porque eles aumentam o campo de trabalho. Muitas vezes aquelas pessoas que lá vão não conseguem se sedimentar dentro do processo e automaticamente eles sinalizam ao sistema de intermediação de mão de obra e a gente vai prospectar no trabalho e vai preparar. O que é que nós temos feito basicamente hoje? Capacitado e treinado essas pessoas para que elas possam não só adentrarem no mercado de trabalho, mas que elas fiquem no mercado de trabalho. Tá? E uma coisa que eu tenho lutado muito aí, eu peço aí a parceria de universidades, de cursos preparatórios, né? O prepara-cursos mesmo tem sido, e aí me permite esse merchan, não um merchan empresarial, é um merchan institucional, porque tem sido um grande parceiro da gente. Nós precisamos de parceiros para preparar essas pessoas para automaticamente levá-las para o campo de trabalho. Bom, é isso aí. Nosso entrevistado aqui, secretário Geraldo Júnior. E vamos seguir aqui falando ainda do SIM. Rapidinho, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. As pessoas, elas têm que ir à unidade do SIM, elas não têm outra opção, ou tem outra opção de concorrer às vagas? Tem a opção. Nós temos aqui o sistema de intermediação de mão de obra online. Foi lançado dentro do Salvador 360. Muitas dessas pessoas podem fazer os seus agendamentos, verificar através dessa ferramenta quais são os cursos, capacitações, treinamentos, vagas de estágio e profissionalizantes. E nós disponibilizamos isso dia a dia, tá? Dentro dessa ferramenta. É uma ferramenta que está sendo bem usada, tá? Você sabe que todo mundo hoje tem um Android, todo mundo hoje tem um iPhone, tem um smartphone, para que possam utilizar esse serviço, mas muitas vezes as pessoas gostam do contato pessoal. Eu ainda sou muito tradicionalmente daquele aperto da mão, que você consegue conversar com a pessoa, que você faz um juízo de convencimento, que você prepara aquela pessoa, porque muitas vezes o tratamento online ele é bom para nós desafogarmos aquelas filas que ficam, e essa é uma tendência do mundo evolutivo, né? O Salvador 360 é para isso, é para desburocratizar o processo. Mas as pessoas têm que começar a se familiarizar com esse processo, entender esse processo, para que isso se torne uma realidade. Eu quero chegar um dia, quando eu digo eu, a Prefeitura Municipal de Salvador, não falo em caráter personalista, não falo como gestor municipal, eu quero ter a oportunidade um dia de chegar no sistema de intermediação de mão de obra e não ver filas. As pessoas conseguirem se conectar com o sistema de intermediação de mão de obra através dessa ferramenta, trazer a informação, buscar a informação, alimentar a informação, porque nesse aplicativo a gente tem a permissividade, a possibilidade de você alimentar essa informação e fazer com que Salvador possa continuar na contramão da história. Eu falo isso sempre ao prefeito Assemineto. Esse foi um desafio muito grande que me foi dado. E para você ter uma informação, nos últimos dados do CAGED, entre ocupações formais e informais, nós estamos na primeira do Nordeste, na terceira do país. E em sétimo lugar na questão das capitais em relação a postos de trabalho. Não sei se você consegue, eu vou redimensionar isso aqui. Em relação às capitais, postos de trabalho, nós estamos em sétimo lugar. Em relação a ocupações formais e informais, nós estamos em primeiro no Nordeste das capitais e estamos em terceiro no país. Então, para a gente isso é motivo de comemorar. Eu trouxe alguns dados aqui, se você me permitir, para você ter uma ideia. De janeiro a abril de 2018, nós tivemos 1.503 vagas captadas na cidade do Salvador, inscrito 4.444 pessoas, encaminhadas 13.958, colocadas 470. É a realidade que eu estou lhe dizendo. Eu capto 1.503 e aí você diz assim, Geraldinho, por que você só conseguiu inserir 470? Porque essas outras que estão fora desse universo são pessoas que precisam serem capacitadas, treinadas, remodeladas para atender essas expectativas. Em 2007, para você ver o crescimento do sistema de intermediação de mão de obra,
Para você entender, nós estamos aí praticamente com quase 5 meses do exercício de 2018. Nós temos 1.503 vagas captadas. Você vê como a economia do país, e Salvador não está sendo diferente, a economia do país está melhorando. Contra vagas captadas em 2017, 2.171. Então você vê que a nossa expectativa até o exercício, final do exercício de 2018, é superar as expectativas de 2017. Então o senhor acha que a economia está se recuperando e que, consequentemente, o mercado de trabalho também? Vai aquecer, com certeza, é a nossa expectativa. É algo que eu falei para você aqui, que eu acho que pode ajudar muito nesse processo para a gente vencer essa crise, é o empreendedorismo, tá? O microempreendedor. Às vezes você tem uma atividade no quintal da sua casa, no fundo da sua casa, às vezes você tem uma atividade artesanal, você tem uma atividade empresarial que aos olhos de grandes empreendedores pode não ser de fundamental importância, mas que supre a necessidade local daquela ou daquela outra comunidade. E qual é o que nós temos feito lá no Centro Empreendedor, que é o CEM. Nós temos fortalecido essa relação, fazendo com que essas pessoas possam ter a formalidade da relação. Muitas dessas pessoas têm débitos tributários, nós estabelecemos um sistema de cooperação técnica, um termo de cooperação técnica com a Receita Federal, parcelando a vida dessas pessoas, entregando a essas pessoas uma vida muito digna. E o prefeito Assemineto, através da SEDU, e aí eu preciso fazer esse registro, que é o secretário Sérgio Guanabara, que é um dos grandes parceiros hoje do Sistema de Intermediação de Mão de Obra, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo da nossa cidade. Nós temos procurado estabelecer um convênio com o Banco do Nordeste, uma instituição financeira, para que essas pessoas possam ter um mínimo de incentivo. Porque não adianta você preparar e capacitar as pessoas. E a gente aqui, eu não vou jogar para torcida. Não adianta você preparar o empreendedor municipal, o microempreendedor, largar ele no mercado de trabalho se você não der condição. Uma condição estrutural, uma condição funcional, uma condição mínima financeira para que ele comece a sua atividade. E como é que as pessoas podem ter acesso ao CEM? Por exemplo, se eu sentir a necessidade de me candidatar a alguma vaga, como é que eu posso fazer? Também, da mesma sorte que é o CIM. Nós temos Onde lá é que fica? os balcões de atendimento no comércio, tá? Lá existem balcões treinados e qualificados, onde você tem um apoio de um contador, você tem um apoio jurídico para a formalização e às vezes até a desformalização do processo. Porque você tem que entender que quando você formaliza o seu microempreendedorismo, a sua condição de microempreendedor, e você amanhã não tem mais interesse em continuar, você criou relações com órgãos institucionais. E você precisa desfazer essa relação, se você não tiver mais interesse. Então o CEM é mais um instrumento, é mais uma ferramenta dessas questões. Bom, é isso aí. Você que está procurando capacitação para entrar em uma vaga legal de emprego, fica aí a dica para você. Bom, e assim, a gente está se aproximando do período junino, né? Vamos falar de vagas temporárias. Perfeito. Assim como o Natal também, que tem muitas no fim do ano, o período junino também aquece? Com certeza. Eu gosto sempre de falar, muitas vezes as pessoas veem a nossa secretaria assim, como se ela fosse desassociada. Trabalho, emprego, renda, esporte e lazer. Mas, inteligentemente, o prefeito Assemineto, na reforma administrativa, ele conseguiu fazer a junção dessas duas pastas. Você trouxe um assunto aí, eu fiquei muito feliz aqui, você trouxe uns assuntos extremamente importantes, assim, cruciais, que a gente precisa chamar a atenção sempre das pessoas. Nesses períodos de festa, a exemplo do Carnaval, a exemplo do Réveillon, a exemplo do Natal, do São João não é diferente, não. Com as atividades relacionadas e realizadas na nossa cidade, a gente consegue gerar emprego e renda. São situações de acolhimento no mercado de trabalho pontuais, temporárias sim, mas que conseguem fazer com que essas pessoas tenham a possibilidade de suprir necessidades empresariais e, se conquistadas essas necessidades empresariais, absorvidas no mercado de trabalho. Eu fico muito feliz quando a gente aponta, indica, sinaliza algum trabalhador para um mercado pontual, tá? Para um mercado temporário, e ele conquista essa empresa. Tá? Da mesma sorte que nós aqui, que somos da comunicação, eu lá na Rádio Metrópole, você aqui no Bocão News, quando você vem aqui no estágio, desse estágio você vira uma conquista do seu espaço de trabalho, desse espaço de trabalho você conquistou um espaço na casa porque as pessoas disseram, ela tem a competência para exercer esse papel. Então isso me deixa muito feliz. A gente tem buscado isso assim constantemente, e aí mergulhando na história do esporte e lazer, o prefeito Assemineto tem nos determinado, diligenciado,
nós realizarmos os equipamentos na cidade, e aí você deve estar acompanhando a piscina olímpica. Nós já estamos aí com 41% das obras prontas na nossa cidade, uma das 5 piscinas das Olimpíadas de 2016, dado ao prestígio do prefeito Assemineto, dado a nossa luta, fomos para cima, fomos uma das cidades agraciadas, vamos receber esse equipamento. Você deve ter acompanhado, e o Bocão News deu uma ampla cobertura. Recentemente, nós entregamos à cidade um equipamento fantástico ali numa região periférica da nossa cidade, próximo dali ao estado do Barradão, a Praça da Juventude, tá? Uma praça esportiva, com anfiteatro, com quadra de futevôlei, quadra poliesportiva para atividades olímpicas, não olímpicas e paralímpicas, que essa é uma realidade no nosso país. Isso tem crescido muito na nossa realidade. E aí o que você me pergunta, o que acontece também com isso? Além da prática dos esportes, a gente gera emprego e renda para a nossa cidade. Quando nós entregarmos o equipamento da piscina olímpica, quando nós entregarmos os ginásios da nossa cidade, um em Itapuã, em São Marcos, logicamente, pessoas serão puxadas, prospectadas do mercado de trabalho, e essas pessoas sairão e encontrarão uma oportunidade de um futuro muito melhor. É isso aí. E você acompanha a entrevista com o secretário do Trabalho, Esporte e Lazer, Geraldo Júnior. Muito obrigada pela sua presença. Mas eu queria deixar uma perguntinha aqui no final, falando um pouquinho sobre política. O senhor é pré-candidato a presidente da Câmara de Vereadores daqui de Salvador. Como é que está essa articulação política aí para essa... Com certeza. Vocês sabem que eu dou sempre aqui as notícias em primeira mão, aqui pelo Bocão News. Sou pré-candidato, sim, a presidente da Câmara Municipal. Não vou abrir mão dessa candidatura. Já conversei com meus pares, gosto de uma relação fantástica dentro da Câmara Municipal de Salvador. Estou com saudade da Câmara Municipal, tá? As pessoas têm me questionado, quando é que você volta para a Câmara Municipal? Eu digo, pode ser uma data muito mais próxima do que você imagina. Eu acho que eu já consegui realizar, provei que tenho uma competência no Executivo, na gestão municipal, mas eu gosto de ser vereador da cidade do Salvador. Eu estou no meu 3º mandato como vereador, fui um dos mais votados nessa última eleição, o 7º mais votado na cidade. O prefeito me convidou, me convocou para essa empreitada na secretaria, aceitei, mas todos sabem que eu tenho um grande desejo de ser presidente da Câmara Municipal de Salvador. Lá já desempenhei todas as funções que um parlamentar pode desempenhar em termos de comissões e mesa diretora. Tá? Fui líder de governo, um dos líderes de governo na época do prefeito João Henrique, juntamente com o vereador Theo Sena, tá? Grande amigo na Câmara Municipal de Salvador, grande vereador onde aprendi muito. Já cheguei ao mais alto posto depois do presidente, que é a condição de primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, e coordenei as 3 últimas campanhas de presidente na Câmara Municipal, e nas 3 fui vitorioso. Então conheço aquele processo, vou trabalhar com muita humildade, com muita dedicação, com muita transparência. Falei hoje no Bocão News em primeira mão ao amigo jornalista que o meu desejo é que haja uma chapa de consenso, que a gente possa afunilar o processo, que você vê que tem muitos candidatos aí, grandes nomes, respeito todos eles, mas quero dizer que quando a gente botar o time em campo, esse time vem aí com determinação, porque a gente vai fazer a coisa com seriedade, com transparência, com humildade, eu falo isso sempre, tá? E se for da vontade de Deus, serei presidente, se não, continuarei na minha missão de servir a minha cidade, servir a Salvador, quase 14 mil votos nas eleições. Todos sabem que nas eleições proporcionais, a maior dificuldade é uma eleição de vereador da cidade, e eu tenho certeza que, inclusive, você vai estar nessa torcida para que a gente ganhe esse espaço aí na Câmara Municipal de Salvador. É isso aí. Muito obrigada, secretário, mais uma vez pela sua presença aqui. Seja sempre bem-vindo, viu? E você que está aí assistindo, fique ligado. Na semana que vem tem mais um Pauta Livre. Até mais. Tchau, tchau.